Olá meninas! E eu tô vindo aqui para fazer uma consideração importante. A bolsa que vocês viram, né, das fotos, é essa que tá aqui, ó, do meu ladinho. Tá vendo aí no fundo? Eu fiz uma alteração nela, tá? Do vídeo que eu gravei para vocês até esse resultado aí. Como foi uma alteração muito pequena, eu não regravei todo o vídeo. Então, como foi uma alteração pequena, apesar de importante, pequena, eu achei que eu podia fazer esse vídeo aqui para complementar para vocês, e na edição também eu vou fazendo a correção, lembrando sempre a vocês. Mas enfim, o único ponto, a única questão de alteração que eu fiz foi eu fiz uma alteração no ponto puff tradicional. Ao invés de fazer aquelas 5 laçadas tradicionais, né, do ponto puff, eu fiz 6 laçadas, tá? Então, essa é o grande segredo para obter o resultado de uma bolsa mais estruturada, como vocês estão vendo, mais compacta. Eu usei a agulha 7 e no ponto puff, em cada ponto puff que vocês tecerem, façam 6 laçadas, se vocês querem esse mesmo resultado aqui, tá? É uma bolsa, não é uma bolsa demorada de fazer, não é uma bolsa nada difícil, tá? E é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada e aproveitem. Bom, nós vamos começar fazendo 17 correntinhas iniciais, tá? Eu já fiz aqui para adiantar. E nós vamos fazer mais uma para virar o nosso trabalho, tá? A gente vai inserir 2 pontos baixos na segunda, a primeira que eu fiz a mais, a gente vai inserir aqui na segunda. 2 pontos baixos. Então, eu faço o meu primeiro, vamos marcar o nosso primeiro ponto baixo e vamos inserir o nosso segundo no mesmo lugar. Opa. E aí, vamos dar continuidade fazendo um ponto baixo sobre cada um de base, até chegar no nosso último ponto baixo. Cheguei aqui no meu último, vou fazer dentro dele 3 pontos baixos, um da carreira ali de cima, um para virar e um já dessa carreira da volta, tá? Então, 3 pontos baixos. Até aqui eu tenho 20 pontos baixos, tá? Para quem gosta de contar aí para não se perder. Então, 20 pontos baixos. E agora eu vou seguir fazendo pontos baixos aqui na minha volta até chegar aqui no final. Cheguei aqui no meu último ponto da primeira carreira e vou finalizar com um ponto baixo. Tiro meu marcador. E no primeiro ponto da segunda carreira, eu já inicio também com um ponto baixo direto. Volto com o marcador e vou direto para o segundo ponto da carreira. Aqui a gente vai fazer um aumento, então eu vou inserir 2 pontos baixos, tá? E aí eu sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Cheguei aqui novamente no meu último, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, no meu último. E eu vou inserir 2 pontos baixos em cima dele. Então, insiro 2 pontos baixos, tá? No próximo eu faço apenas um ponto baixo e no próximo 2 pontos baixos. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo sobre ponto baixo até o finalzinho. Eu tornei aqui no meu último, e aí aqui eu vou fazer um outro aumento, vou inserir 2 pontos baixos nesse último.
E assim a gente termina o nosso fundo da bolsa. Ela tem que ter um total de 40 pontos baixos. Aqui eu não arremato, tá? A partir daqui a gente já vai começar a subir a nossa bolsa. Vamos lá? Bom, a partir de agora a gente vai começar a subir as laterais da nossa bolsa. A gente vai tirar o marcador aqui. Tá. E vai fazer o nosso primeiro ponto baixo da carreira, tá? Vamos voltar com o marcador aqui pra gente não se perder, porque é circular, tá bem? Então, agora a gente vai começar a fazer ponto puff. A gente vai dar uma laçada, puxa, segunda laçada, puxa, terceira laçada, puxa, quarta laçada, puxa, quinta laçada, puxa. Então, nós vamos fazer 5 laçadas, laçar de novo e puxar tudo de uma vez. E aí, vamos prender aqui no próximo com um ponto baixo. E temos o nosso primeiro ponto puff, tá? E assim nós vamos seguir por toda essa carreira, fazendo um ponto puff, um ponto baixo, um ponto puff, um ponto baixo, até chegar ao nosso primeiro ponto aqui. Então, vou fazer mais uma vez com vocês. Lacei, vou aqui, ó, no próximo e puxo. Lacei de novo, 2, lacei de novo, 3, lacei de novo, 4, mais uma vez, 5. Laço mais uma vez e puxo tudo de uma vez. Prendo com um ponto baixo. E assim eu sigo. 1, 2, 3, 4, 5. Laço, puxo tudo de uma vez e prendo com um ponto baixo no próximo ponto de base. E ele vai ficando assim, tá? A gente vai fazendo de dentro pra fora, ele vai ficando pra fora, como vocês podem ver. Eu vou seguir e a gente volta aqui no final. Bom, aqui cheguei no último, deixei pra fazer aqui junto com vocês. E o último é um ponto puff, tá? Então, vou fazer aqui meu ponto puff. E aí, a gente vai prender no primeiro aqui, ó. A gente vai tirar o marcador. E prender aqui com ponto baixo já no primeiro ponto da segunda carreira. Então, ó, deixa ele marcadinho. E aí, a gente vai seguir por essa carreira aqui, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Quer dizer, ponto baixo sobre cada ponto da carreira, tá? A gente tem que ficar aqui com um total de 40 pontos baixos, tá? É importante vocês irem contando sempre, para poder não correr o risco de perder algum ponto e depois ter que desfazer, né? Então, é isso, ó. Eu vou seguindo fazendo um ponto baixo aqui e retorno com vocês pra gente fazer a próxima carreira juntos. Bom, tô no final aqui da segunda carreira, tá? Fiz o meu último ponto baixo já, tá? E aqui no meu primeiro, eu vou começar com um ponto baixo, tá? Já é aquela carreira do ponto puff novamente, tá? Mas eu vou começar com um ponto baixo. E vou inserir novamente meu marcador. E aí, sigo fazendo um ponto puff. Um ponto puff, seguido de um ponto baixo.
um ponto puff, um ponto baixo, tá? Ele vai ficando assim. Eu vou fazer mais essa carreira aqui com vocês e já volto. Bom, cheguei aqui ao final da minha terceira carreira. Fiz o meu último ponto puff e vou prender aqui no meu primeiro ponto. Que vai ser também, né, o meu primeiro ponto da quarta carreira. Já deixo marcadinho. E aí, agora é ponto baixo sobre ponto baixo. Lembrando de contar 40 pontos baixos, viu? Não deixa nenhum pra trás, que ele fica meio embocadinho assim, né? Ele vai ficando todo pra dentro o trabalho, né? E aí vocês vão virando para poder visualizar melhor, tá? E vão contando também. A partir de agora é repetição. Eu fiz essas carreiras com vocês, para vocês pegarem, né? Como vai funcionar, mas é um padrão, tá? É um padrão. É uma carreira de ponto baixo e uma carreira de ponto puff com ponto baixo. A gente vai seguir fazendo, intercalando essas duas carreiras. E aí a gente volta para fazer a segunda parte da nossa bolsa, tá bom? Até já! Bom, eu voltei aqui com vocês na minha quarta carreira de ponto baixo, tá? Antes de iniciar a minha quinta carreira de ponto puff, como vocês podem ver. Eu queria mostrar para vocês como o nosso trabalho, ó, ele vai... Os pontos puffs, eles vão ficando na diagonal e não retinho um em cima do outro, tá vendo? Bom, devido a isso, a gente vai fazer uma mudança, tá? Na nossa quinta carreira de ponto puff, tá? A gente vai fazer uma alteração no início dessa carreira. Todas as outras carreiras de ponto puff, nós iniciamos com um ponto baixo aqui, tá? E a partir de agora nós vamos iniciar com um ponto puff, tá? Para poder justamente continuar com esse padrão, tá? Não mudar e não ficar com defeito, né? No nosso trabalho. Então, na minha quinta carreira de ponto puff, tá? Eu vou iniciar já com um ponto puff. E aí a gente vai fazer isso na nossa quinta e também na nossa sexta carreira. Opa, acho que eu lancei menos aqui. Na nossa quinta e na nossa sexta carreira. A alteração é só essa. O início da nossa carreira, tá? De ponto puff, vai começar com um ponto puff. Não mais com um ponto baixo. Deixa eu virar aqui pra vocês. Tá vendo, ó? É isso aqui que eu falei pra vocês. Ele dá continuação ao desenho. Então, vamos fazer a nossa quinta e a nossa sexta. E aí, a gente pula pra segunda parte da nossa estrutura da bolsa. Até já. Cheguei aqui no final da minha sexta carreira, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz a minha última de ponto baixo, tá? E aí, agora a gente vai cortar aqui para fazer o arremate. Eu aqui tirei o meu marcador, tá? Aqui eu fiz o meu último, puxei. E aí, para não ter um aumento, né, de um ponto, eu insiro aqui, ó, a minha linha, tá vendo? E aí, eu insiro aqui e volto aqui. É um arremate tradicional, né? Agora aqui é só esconder aqui por dentro e aí eu corto e queimo com o isqueiro a pontinha e colo aqui. É a minha sugestão. Para marcação, eu faço da seguinte forma, tá? Eu amasso, tá vendo? Que ela tá bem amassadinha aqui. E aí eu marco nessas duas voltinhas aqui, ó, nesses dois pontos que ficam bem na lateral. Marco uma aqui e marco
Opa, marco outro aqui, tá vendo? E aí, assim, depois que você marcar essa lateral, é bom você conferir, né? Eu preciso ter a mesma quantidade de pontos de um lado e de outro, ou seja, 20 aqui e 20 aqui, tá? Eu vou contar aqui com vocês. Conta, de um lado você conta a partir de um fecho e do outro você conta a partir do outro, tá? Só pra vocês entenderem. Então eu conto um com esse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Opa, 20 com esse aqui, tá? E aí a partir do lado de cá eu conto com esse azul aqui e até o anterior eu tenho que ter 20. Beleza? Então vamos lá. Bom, agora a gente vai começar da seguinte forma. A gente vai inserir a agulha no próximo ponto, depois do meu marcador. E aí a gente vai puxar o fio pra cá. Aqui o arremate, né, eu faço da seguinte forma, eu puxo essa perninha aqui pra dentro de um dos elos, tá? E aí aqui eu fico dando essa voltinha, tá vendo, ó? Dei uma volta, vou dar mais uma volta no próximo elo. Dou mais uma volta aqui no próximo elo até eu achar que tá preso. Tá? Você pode deixar ele um pedaço dele sobrando e inserir aqui, né? Esconder aqui por trás e colar. Bom, e agora a gente faz uma laçada aqui, tá? Faz uma correntinha para prender, né? O fio e aí a gente faz um ponto baixo nesse mesmo lugar aqui que eu fiz a laçada, tá? Aqui eu faço o meu primeiro ponto da carreira. E aí, como eu já tenho o primeiro ponto aqui definido, eu já tiro esse marcador aqui e já vou começar a usar ele aqui, tá? E aí, essa carreira aqui, ela é uma carreira de ponto pipoca e ponto baixo. E aí eu começo a fazer aquele ponto pipoca, ponto baixo, ponto pipoca, ponto baixo, tá? E vou fazer assim até chegar ao meu marcador aqui. Eu vou adiantar e volto para mostrar a vocês ali como que a gente vai fazer, tá? Então eu vou seguir aqui com o meu ponto do puff e com o meu ponto baixo e volto para mostrar para vocês ali no final. Cheguei aqui ao final, tá? Fiz o meu último ponto puff, né? E o meu ponto baixo. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar esse marcador aqui e vai inserir nele mais um ponto baixo, tá? A gente inseriu então mais um ponto baixo. E aí agora a gente vai fazer uma correntinha para virar e subir o nosso trabalho. E aí eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, todas as carreiras de ponto baixo dessa subida, dessa lateral da bolsa, né, ela vai ser da mesma forma, tá? A gente vai começar a fazer nessas carreiras de ponto baixo as nossas diminuições, tá? Para poder afunilar até chegar na alça. Então, elas vão funcionar da seguinte forma, tá? A gente vai fazer uma diminuição no início e uma diminuição no final, tá ok? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. A gente vai fazer aqui a nossa primeira diminuição. Insiro aqui no primeiro, puxo, insiro no segundo, puxo, laço, puxo tudo de uma vez, tá? Essa é a nossa primeira diminuição. E aí, vou seguir fazendo ponto baixo,
sobre cada ponto de base, até chegar nos meus 2 últimos pontos dessa carreira. Cheguei aqui no final, tá vendo? Tenho os meus 2 últimos pontos de base e aí eu vou fazer mais uma diminuição. Insiro, puxo, laço e puxo tudo de uma vez, tá? Marco, bom, não vou marcar porque eu vou virar, né? Então, eu vou fazer minha corrente, vou virar o meu trabalho e vou fazer mais uma carreira de ponto baixo e ponto puff, tá? Vocês vão ver que com essa diminuição, com essas 2 diminuições, tá? Que a gente fez, a gente vai começar a ter menos pontos puffs na carreira de base, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? No próximo, agora eu vou ter 8 pontos puffs, tá? E assim por diante. A gente vai fazer dessa forma até ter um total de 6 pontos puffs, tá? Quando a gente tiver 6 pontos puffs, a gente vai fazer mais uma carreira de diminuição, né, em ponto baixo, e aí eu volto pra gente pregar a alça da bolsa. A gente vai fazer a costura da alça. Eu já fiz de uma delas. Vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos como ficou. Tá vendo? Fica bem legal, né? E aí agora eu vou fazer a costura dessa aqui com vocês. Eu costumo escolher um lado da alça que eu julgo mais bonito, tá? E aí eu escolho o lado e coloco ele de frente para a bolsa. Eu coloco frente com frente, tá? Então, eu escolhi esse lado daqui, coloco ele de frente para a bolsa. E aqui a gente vai seguir, ó, a partir da finalização lá da alça, tá vendo? Ó, eu fiz a minha correntinha como fosse subir outra carreira. E a partir daqui eu já inicio minha costura. Quanto à costura, deixa eu mostrar pra vocês. Eu cortei já o fio, tá vendo? Eu cortei já o fio. Eu medi cerca de 2,5 metros que eu gastei pra costurar outra alça. Então, eu cortei 2,5 metros de fio. Eu cortei porque, como eu vou costurando circular e eu costuro, faço a costura para dentro, eu costumo me enrolar. Eu costumo ir embolando esse fio e aí eu prefiro cortar. Mas você não precisa cortar, você pode fazendo em casa com calma, se ficar com medo de desperdiçar fio, né? Enfim. Eu cortei 2,5 metros. Se você quiser cortar, essa quantidade foi o suficiente para costurar a alça, tá? E aí a gente vai fazer junto agora. Vou mostrar para vocês como eu costuro, tá? Eu já puxei aqui, inseri minha agulha na laçadinha. E aí a gente vai fazer da seguinte forma. Eu passo o fio aqui por trás da alça, tá vendo? Ó, passo por trás, por dentro, tá? Esse bolinho de fio eu vou ficar transitando ele o tempo todo. E aí aqui, inserir a agulha aqui no primeiro, tá vendo? E aí eu vou buscar essa alça aqui, ó, do fio e trazer aqui pra dentro da correntinha, tá? A gente vai costurar com pontos baixos, só que eu não vou puxar aqui direto, ó. Para cada correntinha, eu tenho que ter 2 laçadas aqui na minha alça, tá? Para poder ela ficar bem firme. Então, eu vou voltar com esse fio lá para trás. Ó, eu vou voltar com ele para trás.
E aí agora sim eu vou buscar ele aqui, ó. Direto daqui eu já busco aqui e faço o meu primeiro baixo, tá? Eu aperto bastante para poder me certificar de que ela tá justa. Vou inserir aqui no meu próximo, tá vendo? Inserir a agulha aqui, jogo esse fio para trás, pego ele aqui por dentro, ó. E pesco ele, tá vendo? Fico com 2. Mas eu só tenho uma laçada aqui na alça, então eu jogo novamente para trás, puxo, laço aqui, ó, direto e passo por dentro. E aí a gente continua. Deixa eu desenrolar aqui porque já começou a embolar na minha alça. Então eu jogo para trás o fio, ó, joguei para trás, ó. E aí eu vou pegar ele aqui no próximo já, ó, porque eu já fiz um baixo nesse, então eu já pulo para esse. Então aí eu pesco ele aqui na alça, puxo para frente. E aí eu jogo de novo para trás, porque eu preciso de outro elo para fazer par e prender lá na alça. Jogo para trás e pesco ele aqui, ó. Pesco e passo tudo de uma vez. Beleza? Vamos lá. Jogo para trás. Ó. Pesco ele aqui no próximo. Insiro a minha agulha no próximo ponto e já pesco ele aqui por dentro, ó. Fiquei com 2 elos. Fiquei com 2 elos, jogo esse fio lá para trás. Puxo aqui. Pesco ele e puxo tudo de uma vez. Vou aqui no meu outro ponto, vou aqui no meu outro ponto, jogo esse fio por trás. Vocês perceberam que a gente sempre pega ele por trás? Então fica a dica aí, tá? Ele tem sempre que vir lá de trás para eu poder puxar, tá? Então, ó, pesco ele aqui e passo por dentro. Agora eu fiquei com 2 laçadas. Jogo de novo ele para trás, porque eu tenho que pescar ele de novo. Jogo para trás, pesco aqui direto e laço tudo de uma vez. Se certifiquem que vocês estão apertando bem a linha, viu? Pode apertar mesmo, que é para essa alça aí ficar firme. Bom, então vamos lá. Insiro minha agulha no próximo e jogo o fio lá para trás para eu poder buscar, ó. Opa. Pego ele por trás, pesquei, tô com 2 laçadas e jogo de novo ele lá para trás. Joguei ele para trás, aperto aqui meu fio e puxo ele para dentro, fazendo baixo. Insiro no próximo, jogo o fio para trás, pesco ele, jogo para trás novamente e pesco mais uma vez. Então, jogo para trás, insiro minha agulha no próximo ponto e pesco o fio por dentro dele, ó, por dentro do ponto. Jogo para trás e pesco ele por fora, ó. Uma pescada por dentro do ponto, uma pescada por fora, por dentro e por fora. Vamos seguindo. Pesco por dentro, jogo o fio para trás e pesco por fora. Puxo tudo de uma vez. Insiro minha agulha, pesco o fio por dentro do ponto, jogo meu fio de novo
e pesco por fora. Puxo tudo de uma vez. Ó, ele vai ficando assim, ele tem que ir ficando assim, tá vendo, ó? Façam com calma, assistam, depois façam assistindo, tá? Volta quantas vezes for preciso. E aí a gente chegou aqui no nosso último ponto. Pesquei aqui, joguei por trás, pesquei aqui por fora, puxei tudo de uma vez. Aqui no último, eu pego de novo no mesmo ponto, tá vendo? No último. E jogo pra trás aqui de novo. E pesco. Opa, pesco aqui. E aí eu fiz o meu último, já puxo tudo aqui pra dentro. Aqui ó, é o resultado da parte de dentro, tá? O resultado da parte de dentro e aqui o resultado da parte de fora. Tá vendo? E fica bem bonito, né? Fica bem legal, tá? E é isso. Aí agora eu vou fazer os meus arremates, escondendo com a agulha, bonitinho. Eu corto, tá? Queimo bem com o isqueiro, que você vai ver que a ponta vai ficando pretinha. Queimo bem com o isqueiro. Quando eu tiro o isqueiro, já... Cuidado pra não queimar o dedo, viu, gente? Já pega uma agulha, alguma ponta de metal e já encosta aqui e ele vai colar, tá? É bem prático. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se ficar alguma dúvida, se vocês precisarem de alguma ajuda, é só me chamar. E sucesso com a bolsa de vocês!